A questão é a seguinte, gente. Um dos pontos principais, e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu tinha, que devia ter, eu tinha no passado e depois deixei de ter. E essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. Olá, meus amigões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Minha gente, tem pessoas que não dão uma dentro, né? Tem gente que sempre, minha gente, acaba metendo os pés pelas mãos porque não consegue dar uma dentro. Isso é incrível. E entre os famosos, isso também não é exceção. Minha gente, no vídeo de hoje, vamos falar de famosos que só tomam escolhas erradas e acabam fazendo coisas absurdas. Bom, eu tô muito alegre que você está aqui, sextou, vamos sextar com muita alegria, com muita motivação. Deixa o seu likezão porque ajuda demais. Se apareceu hypar, pelo amor de Deus, hypa e não dá bobeira. Depois da vinheta eu conto tudo pra vocês e a gente vai conversar um pouquinho antes sobre algo muito sério. Bom, minha gente, ontem eu não fiz vídeo e muita gente ficou se perguntando o motivo de não ter aparecido vídeo no canal e o porquê de eu estar muito sério nesses últimos vídeos. Bom, minha gente, durante todos esses anos que eu tô aqui com vocês, eu sempre agi de forma muito transparente. Às vezes eu fui esculachado pelas minhas opiniões, outras vezes, e na maioria delas, eu sempre fui abraçado por vocês. E é por isso que eu tô aqui, minha gente. Vocês são um combustível diário para mim estar aqui todos os dias. Muita gente tem acompanhado o que está acontecendo no STF e muita gente nem tem noção do que está acontecendo. Bom, minha gente, muito se fala em regulação das redes sociais e das plataformas digitais aqui no Brasil, né? Todo mundo deve ter ouvido esse assunto nos últimos dias, pois isso virou a pauta principal das rodas de conversa em todo o Brasil, né? O que acontece, minha gente? O Congresso é o único órgão que tem a competência de legislar sobre o tema. Diversos projetos de lei já foram parar no Congresso, mas foram brecados, gente, porque o Congresso entendeu que não era a hora de legislar sobre isso. E até quando o Congresso deixa de votar alguma coisa, ele está legislando. Mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, resolveu passar por cima dessa competência do Congresso e legislar regulando as redes sociais da seguinte forma. Eles querem, minha gente, extinguir o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Uma lei moderna, uma lei criada no ano de 2014 e uma das leis de internet mais seguras do mundo inteiro. Ela já foi modelo, inclusive, para muitas legislações em vários países por aí. O que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet? O artigo 19 diz que uma postagem só deve ser retirada de uma plataforma depois que uma pessoa que se sentir ofendida vá na justiça e peça para que essa postagem seja retirada. Esse modelo, minha gente, evita que as pessoas passem por um tipo de censura prévia. Isso garante a nossa liberdade de expressão que está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Mas, minha gente, os ministros acham que a internet anda muito sem freio, sabe? E que ela precisa de um cabresto ali. Eles decidiram já, em um julgamento que se estende desde novembro, já formaram maioria ontem, para tornar essa regra, o artigo 19, inconstitucional. E com isso, o que vai acontecer? Eles vão responsabilizar as plataformas pelos conteúdos de terceiros. Então, minha gente, vai funcionar da seguinte forma. Todo conteúdo que alguém entender que é ofensivo, essa pessoa notifica a plataforma e a plataforma vai ter mais ou menos ali 24 horas para retirar esse conteúdo, pois senão ela recebe uma pena muito dura. E aí o próprio CEO do YouTube, do Google ali, o Fábio Coelho, diz que isso vai gerar uma onda de censura prévia causada pela própria plataforma. A plataforma entende que não vai querer ter um ônus financeiro. Então, minha gente, qualquer tipo de conteúdo que eles acharem que são ofensivos ou que eles acharem que falem de terceiros, isso vai ter que acabar. Eles já vão cortar o mal pela raiz e antes mesmo de ser postado esse conteúdo, a plataforma já vai derrubar. Bom, minha gente, alguns tipos de conteúdo aqui no YouTube e em todas as outras plataformas deixarão de existir.
Por exemplo, canais de opinião como o meu, certos casos até canais religiosos, pois alguns grupos se sentem ofendidos com algumas coisas que constam ali na Bíblia. Minha gente, hoje funciona da seguinte forma: se alguém, algum artista, se sente ofendido com alguma coisa que eu falo sobre eles entram na justiça. Já aconteceu isso diversas vezes e eu sempre ganhei. Por quê? A justiça sempre entende que o que eu faço não é falar da moral das pessoas, e sim é fazer uma brincadeira ali, minha gente, com a atuação profissional delas, ou com alguma coisa que elas fizeram, e elas são figuras públicas. Nunca perdi um processo nesse caso. Mas, minha gente, agora com essa nova regra no Marco Civil da internet, muito possivelmente esses tipos de canais jornalísticos, canais de opinião, canais religiosos e diversos outros tipos de canais terão um conteúdo censurado pela plataforma. Muita gente acha que nesse corte só vai entrar ali canais que falam de política, mas não é bem assim, minha gente. E as plataformas já disseram que a regra vai valer para todos. O pau que dá em Chico vai ter que dar em Francisco também. Por exemplo, vejo muita gente do espectro político de esquerda apoiando essa regulação, achando que só vão ser retirados os posts das pessoas de direita contra a esquerda. Mas na verdade, se alguém de esquerda ali chamar o Bolsonaro de ladrão, por exemplo, e elas estão no seu livre exercício da liberdade de expressão, esse post também vai ser derrubado. A liberdade de expressão vai ser tolhida dos dois lados. E o que eu quero dizer com vocês, minha gente? Que talvez nos próximos dias o conteúdo desse canal deva mudar e mudar demais, muito contra a minha vontade. Mas eu não quero ver os conteúdos sendo derrubados aqui, entendeu? Eu quero sempre trazer o melhor tipo de conteúdo, o conteúdo mais divertido possível para vocês, porque o que eu faço, minha gente, é o meu sustento, mas eu faço muito isso também porque eu amo fazer isso, eu amo estar aqui na frente das câmeras, eu amo falar com vocês todos os dias. Eu só tô avisando, minha gente, porque se de repente o conteúdo passar a mudar um pouquinho, vocês vão estranhar e saibam que eu vou ser obrigado a fazer isso. Eu quero continuar aqui sempre trazendo o melhor pra vocês. Vai ter muita gente achando que tudo isso que eu falei é por política, minha gente, e não é. Eu tô falando de liberdade de expressão, algo que vai acontecer e que vai impactar todos os brasileiros, independente se torce pro time A, pro time B. Inclusive eu ando muito revoltado quando o assunto é política, sabe, minha gente? Porque eu acho que a gente vota pra ter representantes eleitos pra fazer algo por nós lá. E hoje eu não me sinto representado. Eu vejo que os políticos estão dormindo, enquanto as pessoas estão tendo seus direitos tolhidos. Bom, minha gente, vamos encerrar esse assunto por hora. O julgamento do STF foi suspenso, vai voltar só no dia 25. Até lá o conteúdo continua normalzinho. Mas depois o conteúdo vai mudar e eu espero que você possa continuar comigo aqui todos os dias, sabe? Mesmo com conteúdo diferente. Eu sei que quem gosta de mim de verdade vai estar aqui, mas eu espero que todo mundo dê uma nova oportunidade para os possíveis conteúdos que virão. Tá bom, galera? Bom, agora vamos pro tema do vídeo, que eu já falei demais, já estendi demais. Vamos falar do que interessa. Minha gente, para começar, vamos falar da Ney Sister, a irmã do Neymar. Essa não dá nenhuma dentro. A Ney Sister vira notícia direto, minha gente. Primeiro porque ela gasta 6 milhões de reais por mês no cartão de crédito e deixa o papai muito chateado. Segundo, minha gente, por conta das suas opiniões, sempre opiniões de pessoas muito ricas, sabe? Como se o pobre fosse um lixo esculhambado, né? Ela também ficou conhecida por ser a musa do Photoshop, minha gente. Aquela que tava lindíssima no Instagram no carnaval, e quando foram ver ela em cima do carro alegórico, tava toda esculhambada, coitadinha. Olha, toda escangaiadinha. Mas ela sempre é assunto na boca do povo, né, minha gente? E dessa vez, sabe qual foi o assunto? A aparência dela no leilão beneficente do Neymar. Todos os anos, o Instituto Neymar Júnior realiza leilões beneficentes para arrecadar milhões de reais para as instituições onde o Neymar ajuda as pessoas, principalmente crianças ali, né? Bom, minha gente, antes de eu mostrar como a Rafaela apareceu lá, vamos relembrar algumas coisinhas que a Rafaela já fez na aparência dela, que esculhambou todinha, vamos relembrar? Ela era uma mocinha muito bonitinha, minha gente, toda natural e bonita pra caramba, vocês lembram dela? Aí o Ricavírus veio, picou ela, o dinheiro entrou, o irmão ficou milionário, resolveu começar a fazer diversos procedimentos estéticos. Primeiro, ela colocou as famigeradas bocona de linguiça, sabe? Com aquela boca de linguiça gigantesca. Depois, ela fez um procedimento nas sobrancelhas, chamado Flow Balls. Sabe o que é, minha gente? Parece o Chewbacca, ficou com a sobrancelha desse tamanho, uma coisa medonha, minha gente. Depois ela colocou umas maçãs do rosto, sabe? Ficou com as bochechonas grandes, sempre fazendo escolhas bem estranhas na aparência dela, né? Mas eis que essa semana ela apareceu no instituto do seu irmão,
com um vestido amarelo ovo, uma testa lambida na franja e o rosto comprido de procedimento. E as pessoas começaram a criticar a Ney Sister, dizendo, minha gente, que ela tá parecendo o Sr. Batata ali do desenho do Toy Story. Dá uma olhada nisso aí. O que vocês acham, minha gente? Ela tá com a cara comprida, chupada pra baixo, né? A testa de outdoor ela escondeu com essa franjinha lambida que usava nos anos 90. Minha gente, isso daí não dá uma dentro, coitada. Sempre que ela tenta fazer alguma coisa na aparência dela, fica pior. Se eu sou ela, mente, eu arranco todos esses procedimentos e volto a ser quem ela era, quando era natural, porque ela era tão bonitinha, né não? Tem gente que não tá contente com o que Deus deu, fica esculhambando, né? Bom, não vou falar nada não, meu gente, que se eu tivesse dinheiro, já tá todo demonizado também, porque eu não aguento olhar no espelho e ver a veieira chegando, sabe? A idade vai chegando, vai tudo caindo, as olheiras ficando feias, as rugas chegando. Tá bem que eu não tenho. Bom, minha gente, o segundo dessa lista que só faz coisa errada, eu ia falar uma palavrinha muito feia, mas eu deixei quieto. É o menino Davi Brito. O Davi Brito, minha gente, desde que saiu do BBB, ele só esculhamba mais ainda a sua vida. O Davi saiu como favorito, o ganhador do prêmio. Falaram que ele seria o novo Julieto da parada, sabe? Que a Juliette, é chata pra caramba, mas soube aproveitar as oportunidades e acabou virando uma celebridade. Logo que ele saiu do BBB, ele foi ajudar nas enchentes do Rio Grande do Sul. Pegou o dinheiro das doações, minha gente. Olha, começou a fazer uma atrás da outra de coisa feia, né? Mas vocês lembram que o Davi sempre disse dentro do BBB que o sonho dele era cursar medicina. Eu não assisti BBB, mas o que eu vi em página de fofoca, esse Davi falando de medicina, que ia ser doutor, que queria ser médico. Ele ganhou uma bolsa de estudos de Vanessa Camargo. Ela ganhou o prêmio e passou pra ele dentro do programa, né? Minha gente, ele já tinha até a bolsa de estudo. Ele saiu do BBB usando estetoscópio no pescoço, sabe? Sou o doutorzão Davi, vou me formar. Mas aí avisaram ele, minha gente, que pra ser médico tem que estudar e estudar muito. E o menino Davi, que ama uma cachaça e um pagodão baiano, não tá muito afim de estudar não. Desistiu. Mas ele pensou, mas eu ainda queria ser chamado de doutor. Ele lembrou que Dom Pedro disse que o advogado, mesmo sem ter doutorado, pode ser chamado de doutor. Falou, tá aí, vou cursar direito. E ele achou, minha gente, que também era fácil ser advogado. Eu vejo tanta gente que se forma em direito, depois não consegue passar na prova da OAB, fica 5, 6, 7 anos tentando e não consegue, minha gente. E aí, minha gente, essa semana ele acabou de anunciar que parou de fazer faculdade e abandonou também a faculdade de direito. O motivo? O menino Davi disse que agora vai ser atleta e influenciador. Minha gente, mas pra ser atleta não precisa praticar algum esporte? Nunca viu Davi praticando nada? Só levantamento de copo? Se bem que agora ele tá com a barriga trincada, né? Ele fez aquela lipo LED, minha gente, não perdeu as banhas do corpo inteiro. Tá todo rechonchudo, mas com a barriga trincada. Se ele gosta, o problema é dele, né? E disse que ele não tem tempo de estudar. Bom, minha gente, o Brasil tá tão difícil que a gente que já tem estudo é complicado. Imagina quem não tem. Vocês imaginam se eu não tivesse estudado? Eu correndo o risco de perder o meu canal aqui. Eu já ia estar desesperado. O que eu ia fazer da minha vida, não é verdade? Bom, aí eu não passo fome, né? Que enquanto tiver uma enxada molada, minha filha, eu tô lá trabalhando. Mas é lógico, né, minha gente, que estudo é bom, todo mundo tem que estudar. Os estudos abrem a mente. Vocês veem a Jojo todinho? Jojo era toda esculhambadona, vocês lembram? Falava, abria a boca, só saía merda. Hoje Jojo tá estudando, mudou o vocabulário dela, a mulher tá toda fina. Os estudos fazem diferença na vida das pessoas, viu? Mas esse Davi não dá uma dentro, e a gente já sabe disso, né? Bom, minha gente, agora a gente vai falar de uma pessoa que eu gosto muito. Uma apresentadora de muito sucesso na televisão brasileira, mas que também acaba sempre tomando decisões erradas. O público da Band foi pego de surpresa com o anúncio de Kátia Fonseca dizendo que estava pedindo a sua demissão. Isso aconteceu na quarta-feira. Bom, minha gente, eu não vou falar mal da Kátia, porque eu gosto muito da Kátia. Eu acho ela uma pessoa muito legal, com carisma muito grande. Inclusive eu penso que ela deveria ter muito mais destaque na televisão brasileira do que muitos apresentadores que estão aí, viu? Eu gosto dela de verdade. Mas a Kátia, minha gente, acaba tomando várias decisões muito passionais. Vamos acompanhar aí qual foi a desculpa que ela disse para ter saído da Band. A questão é a seguinte, gente.
Um dos pontos principais, e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu tinha, que devia ter, eu tinha no passado e depois deixei de ter. E essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. Como vocês viram, ela disse que um dos pontos que fizeram ela sair da Band era a falta de estrutura na emissora. O craque Neto rebateu ela, entrou nos estúdios do Melhor da Tarde ao vivo, mostrando o tamanho da estrutura que ela tem ali dentro da emissora. Dá uma olhada na estrutura que nós temos aqui, meu irmão. Olha a estrutura da câmera, da GRU, ó. Dá uma olhada na estrutura dos nossos câmeras todos. Dá uma olhada, vem aqui pra mim, ó. Aqui, ó. Tá o pessoal, tá todo mundo aqui, ó. Bom, minha gente, só pra gente ter um nível de comparação, a Kátia perdia na audiência pra Sônia Caixão. Sônia Caixão tem o que de estrutura? Uma mesa com 5 fofoqueiros que ficam inventando as coisas, porque... Ai, a minha fonte diz... A minha fonte que tá lá dentro da alta cúpula, né? E a Sônia Caixão ganha dela na emissora. A Kátia tem uma big de uma estrutura, gente. Eu acho o cenário dela até mais bonito do que o do Mais Você, da Rede Globo. E vai reclamar que não tem estrutura? Mas todo mundo sabe que o motivo é outro. E o motivo se chama Rodrigo Ricó, o marido da Kátia Fonseca. É que o marido da Kátia, minha gente, ele era diretor do programa e foi demitido no dia 20 de dezembro do ano passado. Depois disso, Kátia Fonseca nunca mais foi a mesma lá na Band. Ela ficou com rancinho da emissora. Ela estava babando de ódio, sabe? Mas vale lembrar que por conta do seu marido, a Kátia já tomou decisões equivocadas no passado também. Kátia Fonseca apresentou Note a Note na Record, foi um sucesso, ela substituiu a Ana Maria Braga. Depois disso, minha gente, ela ficou por 15 anos na TV Gazeta fazendo o programa Mulheres. A TV Gazeta é uma emissora pequena, porém a Kátia era a grande estrela da emissora. Ela tinha o maior salário ali dentro e era tratada, minha gente, como uma rainha. O programa dela tinha mais de 4 horas no ar. Ela fazia o que queria e mandava e desmandava. Porém a emissora estava tendo alguns desacertos ali com seu marido, Rodrigo Ricó. E estavam de olho na demissão dele. E aí ela teve uma proposta da Band. Ela pegou e nem pensou, o marido dela falou: Cationa, vamos embora que isso aqui não é pra nós não. Foram pra Band. Ela foi recepcionada na Band como uma estrela. Minha gente, vocês sabem o salário da Kátia Fonseca na Band? Era 200 mil reais fixos. Quem que ganha isso na televisão hoje em dia, minha gente? E ela ganhava um time de repórteres, vários quadros, colunistas. Mas, minha gente, após a demissão do seu marido, a Kátia achou que ali não era um lugar para ela e resolveu sair, tomando uma decisão extremamente equivocada. E eu elenco alguns motivos para vocês. O mercado da televisão hoje em dia, minha gente, não é o mesmo do passado. Hoje a televisão não paga mais esse salário que a Kátia recebe para ninguém a não ser para um apresentador de domingo. O mercado da televisão não está competitivo, as emissoras não estão contratando e tem diversos figurões que estão desempregados. Tem a exemplo o Brito Júnior, minha gente, o Geraldo Luiz e tantos outros que saíram da televisão e não conseguiram uma nova recolocação. Kátia diz que tem um projeto no YouTube, mas a gente sabe que muita gente que migra da TV para o YouTube não tem sucesso. É a mesma coisa que pessoas da internet que entram na televisão, a maioria não tem sucesso. Eu acho que a Kátia tomou, minha gente, uma decisão pra lá de precipitada. Gosto muito da Kátia, mas não sei se ela fez a melhor escolha. Torço muito pra que dê certo, né, minha gente, que ela seja recolocada no mercado e espero que ela tenha tomado a melhor decisão, embora eu ache que tenha sido burrice. O que vocês acham, hein, minha gente? Vocês assistiram um programa da Kátia? Fala aí pra mim. E agora a gente vai falar de uma apresentadora que de uns tempos pra cá, minha gente, só vem tomando decisões equivocadas. Estou falando da testuda, da dedinhos, Eliana. A Eliana, minha gente, estava no SBT há 14 anos da sua segunda passagem pela emissora. Tinha um programa com seu nome, que levava 4 horas aos domingos, o horário mais nobre da televisão brasileira. Eliana era a principal estrela do SBT. Inclusive fazia ciúme pra Patrícia Bravanel, que é filha do dono. Do finado dono, né? Mas a Eliana resolveu ir pra Globo. O seu marido, Adriano Rico, é diretor lá da Globo há muitos e muitos anos. Eliana achou que ia pra Globo e seria uma estrela.
Mas ela se esquece, minha gente, que a Globo sempre pega alguém da concorrência que tá fazendo muito sucesso, leva pra lá e deixa na geladeira. A gente tem como exemplo o Márcio Garcia, por exemplo. Ele apresentava o programa O Melhor do Brasil na Record, era um sucesso e um fenômeno de audiência. Foi recontratado pela Globo, minha gente. Fez algumas participações esporádicas em programa, apresentou o Tamanho Família, que tinha 45 minutos nos domingos, depois foi pra geladeira, até hoje não fez mais nada. A Eliana foi lá pra Globo, apresentou primeiro o enlatado The Masked Singer, que teve a pior audiência de todas as temporadas. Depois, ela foi pro Saia Justa, um programa de lacre, minha gente, lá do GNT, que só tem militante lacrador, o programa não dá nenhum ponto de audiência. E Eliana estava reivindicando o seu programa aos domingos, mas agora saiu a notícia de que Eliana está gravando o piloto e sendo testada para apresentar o BBB. Vocês acreditam nisso, minha gente? Reality show, quem menos aparece é o apresentador. Eliana achando que seria uma grande estrela e parece que tomou uma decisão pra lá de equivocada. Não tenho dó não, viu, minha gente? Porque eu acho ela bem arrogante, bem soberba. Foi pra Globo e ela que se lasque. Minha gente, amigo, o vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Eu desejo um excelente final de semana pra todos vocês. Que Jesus abençoe a tua família, a tua casa e todos que os cercam. Eu amo muito vocês. Meu beijo.